Olá, seja bem-vindo ao nosso novo curso de Google Slides. Eu me chamo Glauco Carvalho e a partir de agora eu vou te mostrar como você vai usar essa ferramenta simples, prática e muito intuitiva, além de obter todos os benefícios das ferramentas em nuvem. Mas você sabe o que é nuvem? Nuvem é um local de armazenamento de arquivos através da internet. Ou seja, se você utiliza o Google Slides, todo aquele trabalho que você desenvolve nele pode ser acessível de qualquer lugar, de qualquer computador, apenas utilizando a sua internet, com toda a segurança que você precisa para não perder arquivos. Viu que legal? Realmente é muito interessante a possibilidade de você desenvolver trabalhos sem precisar ficar copiando arquivo em pendrive, passando para outros computadores. Tudo isso você pode através do Google Slides e aqui no Brasil nós chamamos de Google Apresentações. Seja bem-vindo ao curso e nos vemos na próxima aula. Olá, seja bem-vindo ao nosso novo curso de Google Slides. Eu me chamo Glauco Carvalho e a partir de agora eu vou te mostrar como você vai usar essa ferramenta simples, prática e muito intuitiva, além de obter todos os benefícios das ferramentas em nuvem. Mas você sabe o que é nuvem? Nuvem é um local de armazenamento de arquivos através da internet. Ou seja, se você utiliza o Google Slides, todo aquele trabalho que você desenvolve nele pode ser acessível de qualquer lugar, de qualquer computador, apenas utilizando a sua internet, com toda a segurança que você precisa para não perder arquivos. Viu que legal? Realmente é muito interessante a possibilidade de você desenvolver trabalhos sem precisar ficar copiando arquivo em pendrive, passando para outros computadores. Tudo isso você pode através do Google Slides e aqui no Brasil nós chamamos de Google Apresentações. Seja bem-vindo ao curso e nos vemos na próxima aula. O primeiro passo para acessar o Google Slides é digitar na barra do seu navegador slides.google.com. Esse é o domínio do Google Apresentações. E olha só que interessante, quando você digita isso, ele te redireciona para docs.google.com/presentation. Então, o Google Apresentações é uma ferramenta disponível do próprio pacote Office da Google, certo? Então, o pacote Office da Google, o domínio dele é docs.google.com e, no caso do Google Slides, Presentation. Beleza? Então vamos agora conhecer a interface do Google Apresentações. Bom, para começar, aqui no menu, aqui na parte superior, nós temos o menu Sanduíche, no qual nós observamos aqui as outras ferramentas que nós temos disponíveis. Como, por exemplo, Google Documentos, planilhas, o próprio Apresentações, formulários. E olha só que interessante, nós temos aqui também o Google Drive. O Google Drive é uma ferramenta de armazenamento em nuvem e ele é o responsável por armazenar os arquivos que são salvos através do Google Slides. Ou seja, você desenvolveu um trabalho dentro do Google Apresentações, automaticamente ele vai ser salvo na sua conta do Google Drive. Mas observe, para você ter acesso tanto ao Google Apresentações quanto ao Google Drive, é necessário você ter uma conta Gmail, uma conta do Google, né? Então aqui no meu caso eu tenho algumas contas Gmail, eu vou acessar por essa conta aqui, que é uma conta de testes que eu criei para a gente desenvolver esse curso, beleza? Aqui nós temos o menu de apresentações, caso eu queira voltar para o início aqui da nossa ferramenta, é só clicar em apresentações. Temos uma barra de pesquisa, isso aqui é bem interessante, porque quando você tem um fluxo muito grande, você tem vários slides, você pode pesquisar pelo nome e ele vai encontrar de forma bem simples. Mas aqui à frente nós temos
como de costume da própria Google, é um menu com as ferramentas da própria empresa. E aqui na lateral nós temos a possibilidade de gerenciar nossa conta do Google ou alterar por outra conta que a gente queira. Como nós vamos criar o nosso primeiro documento? Existem duas formas. A primeira delas, que eu vou mostrar aqui, é você criar um documento a partir de um modelo. Como é que seria isso? Então, dentro do próprio Google Apresentações, você tem alguns modelos de slides já prontos que você pode utilizar. Por exemplo, álbum de fotos, casamento, portfólio. E mais aqui na lateral você tem a opção de galeria de modelos, onde você tem diversos outros modelos para utilizar. Isso aqui é um excelente ponto de partida caso você não tenha uma ideia de como vai ficar o seu layout. E o layout é muito importante, tanto a estrutura do seu slide quanto as cores que vão ser utilizadas vão fazer total diferença na qualidade da sua apresentação. Portanto, além do conteúdo, se preocupe com o layout, com a estrutura e com as cores do seu slide. Então observem aqui, nós temos vários modelos de álbum de receitas, livro de receitas, catálogos, apresentação de protótipo, consultoria, certificado de funcionário, perfil profissional. Então imagina que você queira criar um slide em que você vai colocar toda a sua experiência profissional através de uma linha do tempo, você pode utilizar esse modelo. Aqui nós temos um plano de aula, projetos de ciências, enfim, vários modelos para você utilizar. Vamos pegar um aqui e vamos trabalhar um pouquinho nele. Ó, perfil profissional. Já criamos uma apresentação baseada no modelo existente dentro do próprio Google Apresentações e é essa aqui. De início, vamos falar aqui como eu faço para apresentar o meu slide. Eu vou clicar aqui, ó, apresentar e vamos ver se esse modelo realmente nos atende. Então, no início você vai colocar seu nome, vai colocar o que executa. É como esse modelo de slide é uma própria apresentação de um profissional. É como se você fosse mostrar suas competências, seus conhecimentos, o seu portfólio. Olha só, o histórico profissional, muito legal esse modelo. Ó, a formação e, para finalizar, o contato. Bem interessante esse modelo e de forma muito simples você pode selecionar o slide e alterar aqui os textos caso você queira. Então vai colocar aqui sua experiência profissional, o nome da empresa, o local. Então, que legal, né? A oportunidade de você poder fazer um currículo de forma diferente, no formato de uma apresentação. Isso aqui chama muito mais atenção. Basicamente seria isso. Criar um documento, criar um slide a partir de um modelo é uma facilidade que nós temos, principalmente quando nós estamos sem ideias de layout, de estrutura, de tipos de fontes a ser utilizados, cores, certo? Então eu parto do princípio que utilizar um preset desse é muito interessante para os seus projetos. Já criamos um documento a partir de um modelo dentro do Google Apresentações. Agora nós vamos criar um documento em branco. Para isso, você vai vir aqui na tela principal, vai clicar em branco. Mas antes, observe que aqui embaixo, nessa região, vai ficar armazenado, né, disponíveis todos os slides que já foram desenvolvidos. Como ainda há pouco nós criamos um slide a partir de um modelo, ele já está salvo aqui. Quando eu clicar em branco, ele vai criar um novo documento em branco para mim e vai salvar aqui também em apresentações recentes. Vamos lá. Já estou com o meu slide em branco e nós vamos apresentar aqui a interface. Vamos falar primeiramente sobre os menus de acesso rápido, que são funcionalidades, diria, mais importantes aí, são as que você mais utiliza no dia a dia, estão aqui disponíveis. Outras ferramentas mais específicas nós vamos encontrar aqui nos menus, nessas caixas de menus superior. Primeiro,
nós já falamos na aula anterior como você vai apresentar o seu slide. Temos aqui a opção de compartilhar, e essa é uma das grandes funcionalidades das ferramentas do Google, pelo fato de ser uma ferramenta na nuvem. Então nós temos a oportunidade de compartilhar esse documento com outras pessoas, e essas pessoas podem colaborar em tempo real. Então imagine uma situação em que você precisa desenvolver um documento em equipe e precisa que essa equipe ela consiga trabalhar em tempo real, instantaneamente, todo mundo junto. Então, as ferramentas do pacote Office da Google lhe permite fazer isso. Para compartilhar, vamos clicar aqui em compartilhar. Lembrando que é uma funcionalidade disponível para as ferramentas no Google. Google Docs, Google Slides, Google Planilhas e o próprio Google Formulários. Todos eles você consegue trabalhar dessa forma. Clica em compartilhar. A partir desse momento ele vai pedir para você salvar a sua planilha. Então vamos colocar aqui. Salvei como nome de slide teste e ele já aparece a tela de compartilhamento. Existem duas maneiras de você fazer esse compartilhamento. Você pode determinar exatamente quem são as pessoas que terão acesso a esse arquivo, ou você pode criar um link compartilhável que seja acessível por diversas pessoas. Nesse caso, se eu quiser e eu estiver trabalhando em equipe, é mais interessante eu adicionar as pessoas para colaborar com esse arquivo. Então observa aqui, ó, eu posso chamar aqui o Glauco para trabalhar comigo. Posso enviar uma mensagem explicando o porquê do compartilhamento. Você tem a opção de selecionar aqui o perfil desse usuário. Se ele vai ser um editor, se ele vai poder manipular o documento, se ele vai ser um comentarista ou se ele vai ser apenas um leitor. Caso você queira disponibilizar isso, por exemplo, para um aluno ou para uma pessoa que não vai trabalhar no arquivo, é importante que você coloque como modo leitor, pois senão ele vai poder atualizar esse arquivo. No caso, como nós estamos trabalhando em equipe, posso deixar editor, clico em enviar. Se eu quiser compartilhar com mais alguma pessoa, vou lá, seleciono esse e-mail Aula na Prática, que é um e-mail de testes também que eu utilizo, e vou colocar aqui a permissão para ele de editor enviar. Pronto. Nesse momento eu já tenho duas pessoas trabalhando no meu projeto, todas elas são editores. Uma coisa importante que é necessário observar aqui nesse ícone de configuração é que você tem uma opçãozinha aqui para marcar. Os editores podem alterar permissões e compartilhar. Então, se você deu permissão de editor para outras pessoas, essas pessoas também podem alterar as permissões, inclusive tirar a sua permissão e colocar como editor e compartilhar o arquivo. Os leitores e comentaristas podem ver a opção de fazer download, imprimir e copiar. Então, dependendo do seu projeto, é interessante que você observe essas configurações, certo? Principalmente se você quiser colocar perfil de editor para as pessoas e não quer que elas alterem as permissões e nem compartilhem esse documento com ninguém. Então, você vai desmarcar essa opçãozinha. Pronto, então já aprendemos a compartilhar um arquivo no Google Apresentações com pessoas específicas. Agora vamos trabalhar a parte de compartilhamento através da criação de um link. Então aqui, ó, eu posso copiar um link. Nesse caso, mudar as opções de compartilhamento de link, clique em restrito. Então o que acontece? Quando você tem a opção restrito, só as pessoas adicionadas podem abrir esse link. Ou seja, eu adicionei aquelas pessoas, eu vou compartilhar o link com elas, elas vão ter acesso. Porém, se eu compartilhar esse link com pessoas que não estão cadastradas aqui, elas não vão ter acesso. Para isso, eu posso alterar esse tipo de permissão e posso dizer que qualquer pessoa com esse link vai ter acesso a esse arquivo. Então, se eu compartilhar esse link e tiver com essa permissão de qualquer pessoa, essas pessoas vão acessar. Porém, eu ainda tenho a opção de dar permissão específica para quem acessar esse link.
Então, como é um link disponível para qualquer pessoa acessar, eu sugiro que você não deixe como editor, porque se acontecer algum problema, apagar alguma informação do arquivo, você não vai nem saber quem fez. É importante que você deixe como leitor. Mas caso você saiba quem são as pessoas que estão trabalhando e forem pessoas confiáveis, você pode compartilhar o link e colocar elas como editor sem problemas. Agora nós vamos falar das principais ferramentas disponíveis no Google Slides. Bom, para iniciar, nós temos aqui a opção de criar mais um slide. Aqui na lateral nós temos as miniaturas de slide, onde nós vamos percorrer por cada um dos slides criados. Nesse momento nós temos apenas um slide. E aqui nós temos o slide principal, no qual a gente vai poder fazer as edições e alterações. Então vou colocar aqui um slide de apresentação, Glauco Carvalho. Esse aqui é interessante que nós centralizemos. Perfeito. É bem simples para inserir o texto, né? Você já tem as caixas de textos criadas, simplesmente você vai alterar o texto. E agora, para criar um novo slide, eu tenho a opçãozinha aqui de mais e eu posso criar slides com padrões de layouts diferentes, dependendo do modelo de texto que eu quero inserir. Então, geralmente, quando eu vou inserir um slide de título, utilizo esse. Quando eu vou inserir um slide que eu tenho apenas as informações do corpo do slide e um título, insiro esse, ou título e duas colunas. Basicamente, você vai definir qual vai ser o layout do seu slide, você vai clicar aqui para criar. Então, um dos mais utilizados geralmente é esse layout onde você tem um título e aqui embaixo você tem o corpo do texto. Para desenvolver esse primeiro slide aqui, eu vou pegar um texto padrão para nós fazermos as configurações iniciais. Já peguei um texto de teste, um texto exemplo para nós darmos sequência. Então aqui, ó, você vai inserir o seu título, vai inserir o corpo do texto. Caso você apague alguma informação e queira desfazer, você tem a opçãozinha aqui, ó, que através do atalho Ctrl Z você também pode utilizar. Se você quiser refazer, então você pode voltar. Aqui nós temos a opção de imprimir. Olha só, caso você queira imprimir esse slide, você pode selecionar a impressora ou até mesmo se você quiser salvar em PDF dentro do próprio Google Slides, você pode. Para sair é só dar um ESC. Nós temos também a opção de trabalhar o zoom aqui da nossa área principal, se eu quiser um zoom de 50%, zoom de 200%, ou posso ajustar ele para ficar no tamanho ideal da tela. Caso eu queira criar uma nova caixa de texto, lembrando que nós, no momento da criação do slide, nós podemos definir o layout, mas fora isso eu ainda posso inserir uma caixa de texto, clico seguro e arrasto. Olha só, vamos repetir lá de novo, é bem simples, clico em caixa de texto, e aqui na área do nosso documento eu clico, seguro e arrasto e eu posso inserir uma nova caixa de texto aqui para escrever o que eu bem entender. Além da caixa de texto, podemos inserir uma imagem e o mais legal da inserção de imagens dentro do pacote Office da Google é que você pode fazer upload do seu próprio computador ou você já pode pesquisar direto da internet, buscar uma imagem do Google Drive, do Google Fotos, da sua própria câmera, caso você esteja utilizando um celular. E essa é uma das funcionalidades mais incríveis, porque você pode desenvolver a partir de diversos aplicativos para qualquer dispositivo. Então, através de um dispositivo móvel como um celular, um tablet ou até mesmo um computador e um notebook, você pode estar desenvolvendo esse seu trabalho. Nesse caso, vamos fazer um teste aqui inserindo uma imagem através da pesquisa na web. Então, deixa eu pesquisar aqui Google Docs. Já apareceu diversas imagens. Posso dar 2 cliques ou clicar, segurar e arrastar a imagem. Ele já faz o download da internet em tempo real.
Aqui, olha só, eu ainda posso posicionar a caixa de texto. Na borda eu tenho essas áreas onde eu clico, seguro e arrasto e diminuo o tamanho aí da minha caixa de texto para poder ajustar a imagem. Então é bem simples de trabalhar com o Google Slides. Esse slide aqui já está preenchido, né? Então vamos passar para um segundo slide para desenvolver mais algumas funcionalidades. Para criar um novo slide, além do botãozinho de mais, eu tenho o atalho que é o Enter. Eu seleciono o slide anterior, aperto Enter. Caso eu queira inserir um slide entre esses dois, eu clico no superior, aperto Enter, ele sempre vai criar um slide na região inferior, certo? Quando eu clico no botão de Enter, ele vai inserir um novo slide baseado no modelo anterior. Então, o modelo anterior é um slide de título. Quando eu apertei Enter, a partir dele, ele criou um novo slide de título. Nesse caso aqui de baixo, eu apertei Enter, a partir do slide Google Docs, em que tem um título e um corpo, esse slide também criou da mesma forma. Aqui nós temos a opção de inserir forma. Então temos formas aqui, ó, temos quadrado, temos várias formas que você pode utilizar no seu projeto. Para isso você seleciona a forma, clica, segura e arrasta. E o mais interessante é que você ainda tem diversas outras opções que abrem aqui para você configurar essa sua forma, como por exemplo, inserir uma cor diferente. Você pode alterar a largura da linha, você pode dizer qual cor vai ter essa linha, então é bem interessante e você pode aqui usar a sua criatividade para criar diversas formas. Temos a opção de inserir linha, seta, conector curvado. Isso aqui é bem interessante quando você quer mostrar algo, né? Como por exemplo, através de uma seta. Nessa própria seta você ainda pode alterar a largura da linha, você pode alterar a cor, uma infinidade de opções. Para inserir um comentário, você pode clicar aqui, ó, nessa ferramenta e adicionar um comentário para um determinado slide. Isso aqui pode ser bem utilizado quando você quer enviar o seu material para alguém revisar. E essa pessoa, em cada slide específico, em cada uma das situações, ela pode adicionar um comentário. Olha só, já tem os comentários, aparece quem fez o comentário e o horário. E você ainda pode responder esse comentário. É bem interessante para fazer revisões em documentos. Plano de fundo. No plano de fundo você pode selecionar uma cor para colocar no seu plano de fundo ou até mesmo escolher uma imagem, ou você pode redefinir para o tema padrão. Vamos alterar a cor e vamos ver como é que ficou. Olha só, no plano de fundo ele alterou apenas a cor de um slide. Caso você queira alterar de todos os slides, é necessário que você selecione todos eles. Como faz a seleção em todos os slides? Bom, existem duas formas. Primeiro, você pode clicar no slide, segurando a tecla Ctrl. Você vai selecionando slide por slide. Ou você pode clicar no primeiro slide, com o Shift pressionado, você clica no último, ele seleciona todos. Então imagina que você tenha 200 slides. Se você for clicando um por um, segurando o Enter, não é tão viável. É mais interessante você clicar no primeiro, segura o Shift, clica no último e agora a gente pode adicionar aqui uma cor para esses nossos slides. Olha só, à medida que eu já selecionei os slides, quando eu vou alterando a cor, ele também vai alterando. Da mesma forma, caso eu queira escolher uma imagem, vai aplicar para todos os slides. Vamos redefinir para o tema padrão, que estava branquinho, concluir. E nós podemos escolher um tema. O tema seria mais interessante porque além de uma cor de fundo, ele vai adicionar um layout, uma estrutura e também vai utilizar cores bem interessantes. Então vamos clicar aqui em temas. Nós temos alguns temas padrões aqui dentro do próprio Google Slides. Olha só esse tema. Então observem que além do tema nós temos uma estrutura com uma fonte diferenciada. Caso você queira importar um tema específico, né, se você já usou um tema em algum outro slide,
você pode importar por aqui. Depois de ter escolhido o nosso tema, nós podemos definir uma transição. O que é uma transição? No momento em que você vai sair de um slide para o outro durante a apresentação, você passa de um slide para o outro, você pode colocar e inserir um efeito. Esse efeito nós chamamos de transição. Vamos ver aqui as transições que nós temos disponíveis. Olha só, no momento nós não temos nenhum aplicado. Se eu clicar aqui, eu posso utilizar esses modelos de transições. Para isso, é interessante que se eu quiser aplicar uma transição diferente para cada slide, eu seleciono um slide e vou selecionar aqui, olha só, a opção de dissolver. Além disso, eu posso aplicar para todos os slides. Nesse caso, não é interessante você utilizar um modelo de transição para cada passada de slide. Quando você escolher um modelo aqui de transição, seria interessante aplicar a todos os slides. Vamos pegar aqui um modelo, por exemplo, SmileC. Eu posso definir o quão rápido vai ser esse efeito de transição, muito rápido, ou vamos colocar aqui em médio, para a gente conseguir observar mesmo o efeito acontecendo. Clico em aplicar a todos. No momento da apresentação, vamos ver aqui, ó, ele cria esse efeito bem suave. Nesse caso está demorando muito, né, a transição entre um slide e outro. Eu posso colocar um pouquinho mais rápido aqui, vamos ver. Certo? Eu não necessariamente preciso apresentar o slide para ver como essa animação ela está funcionando. Basta eu aplicar aqui a todos os slides, clicar em reproduzir e ele vai reproduzir aqui para a gente, olha só. Então, reproduziu aqui, posso parar. É uma forma mais simplificada de a gente fazer os testes dessa transição. Na parte de textos, quando você seleciona uma caixa de texto, ele abre uma série de opções aqui de configuração ligadas ao seu próprio texto. Nesse caso, para aplicar alguma configuração, é o padrão, seleciono o texto, posso alterar a fonte. Posso alterar o tamanho dessa fonte, colocar em negrito, tirar de negrito. Se eu quiser alterar a cor do texto, se eu quiser remover o fundo aqui, ó, ele está com fundo branco, posso colocar de outra cor, né? Laranja, né? Não fica legal. E posso até colocar como transparente. Bom, eu já te apresentei as ferramentas principais que estão disponíveis nesse menu aqui. Agora nós vamos falar os detalhes de cada uma das funcionalidades dos menus superiores. Em arquivo nós temos a opção de compartilhar, que é a mesma opção que nós temos aqui no menu de compartilhamento. Ele vai abrir aqui a caixa de compartilhamento para nós fazermos as mesmas configurações que estão disponíveis aqui em compartilhar. Posso criar um novo documento de apresentação, docs, planilha, formulários. Posso abrir um documento já existente, posso importar um slide. Aqui tem a opção de fazer uma cópia. Então, caso eu queira criar um novo arquivo para fazer alguma atualização específica, eu vou criar uma cópia de toda a apresentação. Posso dizer qual o nome vai ter essa cópia. Inclusive, se eu já compartilhei esse arquivo com algumas pessoas, posso manter esse mesmo compartilhamento. Posso copiar comentários e aqui eu vou selecionar em qual local esse arquivo vai ser armazenado dentro da minha pasta do Google Drive. Tem a opção de enviar esse slide por e-mail, como se fosse um anexo, ó, enviar por e-mail como anexo. Vou dizer aqui para quem eu quero enviar, posso marcar a opção se eu quiser que envie uma cópia para mim, coloco uma mensagem, clico em enviar. Posso fazer o download do arquivo em diversos formatos, né? PowerPoint, ODP, documento PDF, texto, JPEG.
Caso eu vá desenvolver esse trabalho num local que não tem internet, eu posso tornar esse arquivo disponível offline para eu trabalhar sem necessariamente ter a internet. Posso renomear o arquivo, posso mover, alterar esse arquivo de pasta e posso configurar a página. Eu posso dizer o tamanho que vai ter esse slide, se vai ser um padrão 4x3, olha só, ele vai ficar um pouquinho menor e vai se ajustar ao padrão de tamanho. Posso dizer que ele vai ter tamanho 16x10, mas o padrão da maioria dos monitores é 16x9, então é interessante manter esse formato de configuração da página. Bom, então são essas as principais funções aqui do menu Arquivo. No menu Editar, você encontra as opções de desfazer, refazer, que podem ser utilizadas através de atalhos. É muito interessante que você aprenda os principais atalhos e aqueles atalhos que você mais utiliza, pois isso vai facilitar muito o workflow. O que é workflow? O workflow é o fluxo de trabalho. Se você conhece muitos atalhos, o seu trabalho ele vai ter um tempo reduzido e isso aí vai fazer com que você se torne mais produtivo. Para isso, eu sugiro que você passe por cada um dos menus e vá acompanhando quais são os atalhos de cada uma das funcionalidades. Olha só, colar sem formatação. Essa aqui é uma opção bem bacana. Caso você faça a cópia de um texto da internet, ele vem com alguns padrões, alguns links, algumas cores diferentes. Então é importante que você faça o colar sem formatação, que é o Ctrl Shift V. Nesse caso, colar Ctrl V apenas. Então, são atalhos bem interessantes aí para você utilizar no dia a dia. Caso você queira selecionar tudo, olha só, Ctrl A. Se eu cliquei em Ctrl A, eu também selecionei os slides como um todo. A partir do momento que eu selecionei alguns slides, observem que na opção de editar já apareceu outras funcionalidades, como recortar, como excluir, duplicar. Então, caso eu queira excluir esses 3 slides ou duplicar, olha só, quero excluir, aperto Delete. Aqui nós temos uma funcionalidade bem interessante que é o localizar e substituir. Então imagina que no seu texto você tenha várias repetições da mesma palavra e você quer substituir essa palavra por uma palavra sinônima. Nesse caso, você não vai precisar sair slide por slide fazendo essas alterações. Você simplesmente pode localizar a palavra que você queira substituir e substituir por uma outra palavra. Vou dar um exemplo aqui, ó, nesse slide. Então eu tenho a palavra aqui, ó, pacote. Vou inserir aqui a palavra pacote e ele já localizou a palavra. Posso substituir por conjunto e posso marcar a opção substituir. Nesse caso, se tiver mais de uma palavra, no momento em que eu clico substituir, ele vai substituir apenas a primeira. Se eu quiser substituir todas as palavras que tenham referência à palavra pacote, eu marco aqui substituir tudo. Então ele já substituiu a palavra pacote por conjunto. Google Docs é um conjunto de aplicativos do Google. Agora eu vou fazer o inverso. Eu vou localizar a palavra conjunto. Pronto. Localizei a palavra conjunto e vou substituir pela palavra pacote. Substituir tudo. Então é uma ferramenta muito funcional que você pode utilizar aí no seu dia a dia. Falamos sobre o menu editar e as suas principais funcionalidades. No menu V nós temos algumas opções aqui para visualizar. Então, a apresentação através do atalho Ctrl F5, vamos utilizar pelo atalho, ó, Ctrl F5. Então é o atalho para a apresentação, que é a mesma funcionalidade aqui de apresentar. Nós temos a opção aqui de mestre. Vamos falar o que seria o slide mestre. A partir de um modelo padrão de slide, eu posso criar uma estrutura e essa estrutura vai ser seguida pelos seus demais slides. Tem a opção de visualizar, mudar a visualização aí em grade. Posso tirar a visualização de grade. Tem a opção de alterar o zoom.
que também é a mesma funcionalidade da ferramenta que já está disponível aqui. Então observe que o menu superior ele tem todas as ferramentas disponíveis no Google Slides, e nesse menu inferior, que são os ícones de acesso rápido, nós temos aquelas ferramentas que são as mais utilizadas no dia a dia. Então observe que a maioria, né, todas essas ferramentas que estão disponíveis aqui de forma mais visual vão estar inseridas aqui dentro dos menus superiores. Certo? Exibir régua. Se eu desmarcar essa opção, observe que eu tenho uma régua aqui, ó. A partir dessa régua eu posso colocar e inserir os elementos utilizando essas numerações da régua, e eu posso tirar a exibição dela. Guias. Posso mostrar guias, adicionar guia vertical, guia horizontal. Vamos clicar aqui em guia vertical. Olha só, eu criei uma guia e a partir dessa guia eu posso fazer um posicionamento dos objetos. Essa guia seria interessante ser criada com a régua ativa. Então, a partir da régua eu sei exatamente aqui, ó, se eu quiser pegar 1 centímetro desse lado aqui e 1 centímetro desse outro lado. Então eu posso fazer as medidas aqui padrões para todos os slides. Posso colocar também aqui o local exatamente onde vai conter o meu título, certo? Se eu quiser puxar uma nova linha guia, a partir da régua eu puxo, ó. Clico aqui na régua, ou na régua horizontal, ou na régua vertical, clico, seguro e arrasto, e vou fazendo o posicionamento aqui. Isso aqui é bem interessante para deixar o seu slide sempre com o mesmo layout e o mesmo posicionamento. E aqui eu tenho a opção de alinhar a grade ou alinhar a guia. Se você está criando as guias, é mais interessante deixar o alinhamento baseado na guia. E aqui, tela inteira. O que seria a tela inteira? Ele vai exibir a tela do seu slide sem os menus superiores. Essas são as funcionalidades do menu Ver. Agora vamos tratar sobre o menu Inserir. É um menu onde nós podemos alocar diversos elementos dentro do seu slide. Para isso, eu vou criar um slide. Para isso, eu vou criar um novo slide para inserir todos esses elementos. Vamos clicar em Inserir. Nós já falamos sobre como inserir imagens, você pode pesquisar do computador, da web, do Drive, enfim, uma infinidade de opções aí para você buscar imagens. Caso você queira inserir uma caixa de texto, como eu falei, clico, seguro e arrasto, também é uma funcionalidade que está disponível aqui no acesso rápido. Quero inserir um áudio, posso pesquisar esse áudio no meu Drive, posso pesquisar as pessoas que compartilharam comigo. Então, nesse caso de áudio, você só pode pegar aí do seu Drive. Vídeo. O vídeo nos dá a opção de selecionar um material do YouTube através de uma URL ou do Google Drive. Vamos pegar aqui, vamos pesquisar no YouTube. A partir do momento que eu pesquisei, ele já abriu aqui vários vídeos para gente. Vou clicar e selecionar. Olha só como é fácil inserir um vídeo a partir de uma busca no YouTube. Criar um novo slide. Vamos inserir agora uma forma que também é uma opção que está disponível aqui no menu de acesso rápido. Tabela. Olha que interessante, eu vou selecionando aqui e ele já vai me dando o tamanho da tabela que eu quero inserir. Vou colocar uma 6x6 e ele já me deu aqui a opção dessa tabela. Inserir um gráfico. Observe que o gráfico, para ele ser exibido, ele precisa de valores. Esses valores precisam estar incluídos em uma tabela. Ou seja, a partir do momento que eu crio um gráfico, seja ele de pizza, de linha, eu tenho a opção de alterar esses valores através do Google Planilhas, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou clicar, criar um slide de pizza, um gráfico de pizza, editar no Planilhas. Então ele me dá aqui a opção para alterar as informações desse gráfico. Vou colocar aqui, por exemplo, digamos que seria um gráfico de vendas.
Posso colocar os meses. E os valores de venda. Então, olha só, o gráfico já se alinhou aqui a esses valores e está mostrando através de percentuais de vendas. Agosto, setembro, outubro e novembro. Nesse momento, posso... Depois de alterados os valores no Google Planilhas, basta você clicar aqui em atualizar. Olha só, ele já pegou os valores atualizados. Vamos inserir um diagrama. O diagrama, ele cria diversos modelos de estrutura. E aqui eu tenho um diagrama de grade, de hierarquia, linha do tempo. Isso aqui são categorias dos diagramas. Então, ó, tem um ciclo. Para esse caso, vou pegar aqui um diagrama de hierarquia. Dentro da hierarquia, eu tenho vários outros modelos. Vamos pegar esse modelo aqui. Maravilha! Então, inserido aqui o nosso diagrama de hierarquia, posso ir fazendo as atualizações dos textos conforme eu queira. Se eu quiser um outro modelo aqui, por exemplo, modelo de grade. É bem interessante esses modelos aqui, porque deixa o seu slide mais dinâmico, mais atrativo. E linhas. As linhas nós também temos disponíveis aqui no acesso rápido e nós já falamos sobre ela. Vamos falar agora sobre o menu formatar. Então, a partir do momento em que você criou um texto dentro do seu slide, criou um parágrafo, você pode fazer algumas opções de formatação, como negrito, itálico, sublinhar. Você seleciona cada texto, cada palavra e insere essas formatações, e elas estão disponíveis aqui também nos ícones de acesso rápido, negrito, itálico, sublinhado, certo? Cor do texto. Alinhamento ou recuo. Nesse caso, eu posso fazer o alinhamento do texto à esquerda, centralizar. Vamos ver como é que fica. Também tem essa mesma opção aqui no menu de acesso rápido. Espaçamento entre linhas. Olha só, nesse caso, o espaçamento entre linhas aumentou a área do texto. Vou diminuir a fonte e vou voltar à minha opção de alinhamento, que era o justificado. Marcadores e numerações. Isso aqui é interessante caso você queira criar uma lista, seja ela numerada ou através de marcadores. Vou pegar aqui esse texto da internet para a gente criar a nossa lista numerada. Quando eu copio e vou lançar aqui para o meu slide, ao invés de usar o Ctrl V, porque ele vai vir com a mesma formatação da internet, eu uso o Ctrl Shift V, porque ele tira essa formatação e pega a formatação padrão aqui do próprio arquivo. Nesse caso, eu vou alterar essas configurações, aperto Ctrl A, agora vou diminuir o espaçamento, colocar espaçamento simples e vou reduzir o tamanho do texto. Ficou bem pequeno, né? Agora, quando eu insiro os marcadores, vamos ver. Agora os marcadores juntaram os textos e aí eu posso aumentar o tamanho da minha fonte. Então é bem fácil essa configuração para você pegar um texto da internet e colar sem formatação. Pronto, agora se eu quiser inserir também uma lista numerada, ó, Ctrl A para selecionar o texto todo, formatar, marcadores e lista numerada. Se você fez uma pré-formatação no seu texto, ou se esse texto foi copiado da internet, ele veio com formatação, você pode clicar aqui, ó, limpar a formatação, ele vai inserir o texto no padrão do layout do seu tema. Aperto Ctrl Z, volto para o padrão que estava, e aqui eu ainda tenho a opção de inserir borda na minha caixa de texto. Vamos inserir uma borda aqui da cor branca. Vamos ver como é que ficou, olha só, criou a borda. Além disso, eu posso alterar a espessura da borda. E agora eu tenho uma série de
outras formatações, opções de formatações. Vou clicar aqui e ele abre essa caixa aqui na lateral, onde eu posso selecionar o tamanho do meu texto, né? A escala de largura. Se eu aumentar aqui, ó, é como se eu estivesse alargando também, ó. Olha lá, à medida que eu diminuo, ele diminui aqui a largura da minha caixa de texto, mas eu posso fazer isso aqui de forma mais fácil através da própria caixa de texto, não preciso utilizar aqui. Se eu quiser girar 90 graus, virar, inverter, ou voltar ao padrão, posso alterar a posição aqui no eixo X, no eixo Y. Isso aqui também está acessível quando eu clico e seguro na barra da minha caixa de texto. Olha só, clico, seguro, mas precisa ser exatamente na linha. Ele vai me dar a opção de editar o texto, mas para movimentar a caixa, clico na linha e faço a movimentação. Agora, com relação ao ajuste do texto, nós temos a opção aqui de recuo. Então ele vai criar um recuo, mas vai manter a caixa de texto no mesmo local. Nesse caso eu posso criar um recuo especial na primeira linha. Geralmente a configuração das normas da ABNT diz que nos parágrafos, na primeira linha, nós temos que ter um espaçamento de 1,25. Então tá aqui, configurado. Dentro de sombra projetada, eu posso criar uma sombra aqui. Vamos colocar uma cor diferente para ver se facilita a gente enxergar. Basicamente são essas as opções de formatação. No menu Slides nós temos a opção de criar um novo slide, duplicar, excluir, pular. Posso alterar o plano de fundo. Diria que todas essas opções aqui estão disponíveis no menu de acesso rápido, no qual nós já abordamos. Olha só, temos a opção aqui de inserir um novo slide. Caso eu queira excluir o slide, eu aperto Delete, certo? E temos aqui também as opções, ó, de duplicar um slide, que seria a mesma coisa do Ctrl+C, Ctrl+V, dupliquei o nosso slide. A parte de transições, temos aqui no menu de acesso rápido. Aplicar um layout específico, também temos aqui no acesso rápido. Alterar plano de fundo, tá aqui. Então, observem que no menu Slides, a maioria das funcionalidades nós temos aqui no acesso rápido, até porque são funcionalidades que vão ser muito utilizadas durante a produção do seu trabalho, e esses são os menus da guia Slide. Agora vamos falar sobre o menu Organizar. Dentro do menu Organizar, nós temos a opção aqui Ordenar e as funções Trazer para frente ou Mover adiante. Isso significa que quando você possui vários objetos e esses objetos estão sobrepostos no próprio slide, você consegue mudar o posicionamento, trazer para frente, colocar para trás, enfim. Se vocês observarem aqui, nós temos esse sinal aqui de mais que está em cima da seta. Caso eu queira passar ele para trás, seleciono, vou em Organizar, Ordenar, Enviar para atrás. Olha só, ele enviou para trás da seta. Se eu quiser enviar ele para o fundo, né, como sendo o último objeto, clico lá, Ordenar, Enviar para o fundo, ele foi para o fundo. Quero enviar a seta agora também para o fundo, Organizar, Enviar para o fundo. Agora, se eu quiser trazer para frente, tem a opção Trazer para frente ou Mover adiante. Quando eu trago para frente, ele vai à frente de todos os objetos. Quando eu movo adiante, ele vai passando um por um objeto. Ó, vou trazer para frente, beleza. Agora vou enviar para o fundo
e vou mover ele para frente. Agora ele não foi totalmente para frente, ele passou adiante só do sinal de mais. Essas opções de organizar e ordenar, além aqui do menu, se você clica com o botão direito em cima da sua forma, você tem aqui várias opções, como alterar a forma, incluindo a opção de ordenação, que é trazer para frente, mover adiante. Enfim, você não necessariamente precisa acessar só por aqui, por esse menu. Cliquei com o botão direito, tem a opção de ordenar. Além disso, nós temos a opção de centro da página. Então, eu posso alinhar esse objeto no centro da página, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Certo? Ele já estava alinhado horizontal, agora foi vertical. Então, vou fazer o seguinte, vou colocar todos eles dispersos, vou selecionar todos e vou alinhá-los ao centro da página horizontalmente e verticalmente. Então, quando eu fiz a seleção, ele alinhou conforme a seleção que eu fiz. Agora, se eu quiser fazer esse alinhamento objeto por objeto, eu tenho que clicar em cada um deles. Olha só, alinhar. Funcionalidade também que eu tenho disponível aqui quando eu clico com o botão direito. Centro da página, horizontalmente e centro da página, verticalmente. Beleza, todos eles alinhados ao centro. Posso também girar sentido 90 graus, vou girar o triângulo aqui. As principais opções do menu organizar nós encontramos clicando com o botão direito do mouse, selecionando o objeto. Temos aqui alterar a forma, ordenar, girar, centro da página, uma série de configurações que vocês encontram aqui no menu organizar. Menu ferramentas. Dentro de ferramentas nós encontramos várias funcionalidades e eu diria que uma das principais e mais interessantes seria a digitação por voz nas anotações do apresentador. Então observe que se eu clicar aqui, ó, digitação por voz, na hora que eu habilitar o microfone, automaticamente ele já vai transformar a minha voz em texto. Fazendo o primeiro teste de transformação de áudio em texto através do Google Slides. Ponto. Todo texto será inserido na área de comentários do seu slide. Perfeito. Até pegou aqui a última palavra, né? Vou fechar a caixa de transformação de áudio em texto. Posso selecionar o texto e aplicar aqui. Ele veio com uma corzinha preta. Então tá aqui. É bem interessante utilizar esse recurso quando você tem que escrever ou digitar muita coisa. Isso aí vai acelerar o processo do seu desenvolvimento. Além de todas as funcionalidades disponíveis no Google Slide, você ainda pode inserir novas funcionalidades através dos complementos. Para isso, você vai clicar no menu Complementos e tem a opção de instalar complementos. Aqui ele nos diz, ó, faça mais com apresentações. Quer usar mais recursos do Apresentações? Instale alguns complementos. Os complementos são funcionalidades desenvolvidas por diversas empresas ou pessoas que adicionam uma determinada função no próprio Google Slides, e aqui nós temos várias delas, por exemplo, Lucidchart, o Peer Deck, o Nearpod, Flat. Então é bem interessante que você vá fazendo a instalação desses complementos e testando. Por exemplo, o Lucidchart é uma ferramenta em que você consegue criar diversos diagramas, e a partir desses diagramas você pode inserir eles aqui dentro do próprio Google Slides. Viu que interessante? Então aqui você consegue encontrar uma infinidade de opções para você
conseguir adicionar novas funcionalidades ao seu Google Slides.